Boas notícias, pessoal. Finalmente é aceitável defender a mudança de regime e a invasão de outros países novamente. Depois de 3 anos, nos dizendo que nenhum país tem permissão para invadir outro, e quão imoral e errado foi para a Rússia invadir a soberana Ucrânia, e como a soberania dos Estados e a soberania das nações é o bem mais elevado que se pode defender na ordem internacional baseada em regras, e como nenhum ser humano decente jamais sonharia em invadir uma nação soberana, agora é aceitável. É aceitável novamente defender exatamente isso se os Estados Unidos o fizerem. E adivinhem onde é aceitável novamente? É aceitável na Venezuela. Eu realmente preciso compartilhar este artigo do New York Times aqui com vocês. Não é um artigo real. É um artigo de opinião de Bret Stephens. Agora, artigos de opinião obviamente expressam as opiniões dessas pessoas. Mas o fato de que essas pessoas têm essas colunas de opinião nos diz muito sobre o ambiente de propaganda atual no Ocidente. Quem é Bret Stephens? Bret Stephens, nascido em 1973, é um colunista, jornalista e editor conservador americano. Ele tem sido colunista de opinião do New York Times e colaborador sênior da NBC News. Desde 2021, ele é o editor-chefe inaugural do Sapir, um jornal de conversas judaicas. Stephens foi anteriormente colunista de assuntos estrangeiros e editor adjunto da página editorial do Wall Street Journal, supervisionando as páginas editoriais de suas edições europeias e asiáticas. A partir de 2004, ele foi editor-chefe do Jerusalem Post. No Wall Street Journal, Stephens ganhou o prêmio Pulitzer de comentário em 2013. Quero dizer, isso é claramente uma criatura diretamente saída do pântano da propaganda. Quero dizer, este é um dos principais propagandistas, alguém que cresceu no ambiente de propaganda dos Estados Unidos e foi celebrado por esse ambiente e está sendo sustentado e exibido. Ele também é conservador e está publicando para o New York Times, este jornal liberal, mostrando, aparentemente ou supostamente mostrando, como o New York Times permite que diferentes vozes falem em suas páginas e como o New York Times realmente representa um vasto espectro de diferentes opiniões políticas. Mas, curiosidade, todas essas pessoas, quando se trata de questões centrais como intervencionismo e mudança de regime, estão todas na mesma página. Seja um partido liberal comentando sobre isso, ou um conservador como este trabalho. E vamos ler sobre isso. Quero dizer, aqui está a ideia. O título é Depor Maduro. E aqui, basicamente, o senhor Stephens fala diretamente ao presidente eleito Donald Trump e já diz, em seu parágrafo de abertura, que há um objetivo que está atrasado na política externa dos Estados Unidos. E esse objetivo é moralmente correto e no interesse da segurança de nossa nação. Depor o regime de Nicolás Maduro na Venezuela através de diplomacia coercitiva, se possível, ou força, se necessário. E ele fala ao meu entendimento. Ele escolheu Maduro e a Venezuela como alvo porque sabe que Donald Trump ainda tem uma disputa aberta com Maduro. Foi em 2019, sob Donald Trump, quando os Estados Unidos tentaram mudar o regime na Venezuela. Da última vez, houve grandes protestos na Venezuela e os Estados os apoiaram. Surgiu essa nova figura, Juan Guaidó, e os Estados Unidos o apoiaram, até mesmo convidando-o e Donald Trump apertando as mãos de Juan Guaidó e reconhecendo-o como o presidente da Venezuela. E aqui estamos agora, com o New York Times oficialmente promovendo uma guerra de agressão contra a Venezuela. Mas vamos analisar o artigo para entender a mentalidade dessas pessoas e quão distantes estamos agora, novamente, da ideia de que a soberania prevalece sobre todos e quaisquer interesses de segurança ou outros interesses dos Estados. Na semana passada, Maduro foi empossado para um terceiro mandato de 6 anos, após uma eleição fraudulenta em julho passado, que pesquisas independentes mostram que ele perdeu por cerca de 35 pontos percentuais. É bastante interessante que o New York Times saiba exatamente como foi a eleição. Sabe muito melhor do que o comitê eleitoral, sabe muito melhor do que o Estado venezuelano.
Sabe que Maduro perdeu? Isso é claro, porque há um link. E se você clicar no link, ele leva diretamente a outra página do New York Times, que então afirma que a eleição foi perdida. Essas pessoas nem sequer tentam ter uma aparência de credibilidade. Elas apenas linkam para os artigos umas das outras e supõem que é isso. Isso é tudo que precisamos. Porque se você tem links, todo mundo que olha para uma página do New York Times e vê que há muitos links, sabe que a pessoa fez pesquisa, certo? E isso é basicamente como notas de rodapé. E um artigo com notas de rodapé é algo que é verdadeiro, porque notas de rodapé significam verdade. Links significam verdade. Portanto, mais links, mais verdade. História verdadeira. O artigo então nos conta como o regime atual na Venezuela é fraudulento e como Maduro não é um presidente. Ele é apenas um ditador ocupando este cargo, que deveria ser assumido por um elenco completamente diferente de pessoas. E ele reclama de todos os crimes do regime venezuelano. Entre eles, em novembro, o regime tinha cerca de 1.800 prisioneiros políticos. 1.800. E isso vem de uma pessoa que, aliás, defende Israel, defende o que Israel está fazendo em Gaza no momento, e que nunca jamais reclama dos 10.000 palestinos mantidos como reféns por Israel. Certo? Essas pessoas, essas 10.000 pessoas. E aqui temos as estatísticas deste grupo israelense. A organização sem fins lucrativos B'Tselem, que é uma organização de direitos humanos e tenta contar os prisioneiros palestinos em Israel, que diz que em junho de 2024, o Serviço Prisional de Israel estava mantendo 9.440 palestinos detidos. Então isso é algo sobre o qual essas pessoas, que ele nunca reclama, nem uma vez, não, nada. Mas há supostamente 1.800 prisioneiros políticos, independentemente de como sejam definidos, nas prisões venezuelanas. Isso é algo que vale a pena intervir no processo político interno da Venezuela. O artigo também menciona que muitas pessoas na Venezuela sofrem de desnutrição, efeitos da desnutrição. Milhões de pessoas. E o artigo não menciona uma vez que essa desnutrição é devido às sanções econômicas que a Venezuela está sob, impostas pelos Estados Unidos, não pelas Nações Unidas, mas pelos Estados Unidos, e que são as próprias políticas dos Estados que garantem que a desnutrição e uma economia ruim estejam agora devastando a Venezuela. Essa é a mentalidade dessas pessoas, certo? Eles fabricam suas próprias catástrofes humanitárias, que depois usam como pretexto para argumentar a necessidade de intervenção, assim como fizeram na Síria, assim como fazem em todo o mundo. O artigo continua, e Maduro continua a cortejar nossos inimigos, começando pelo Irã, que supostamente estabeleceu uma base de desenvolvimento de drones na base aérea venezuelana. Isso também é muito revelador, porque no contexto da Ucrânia, nos foi dito que todo país é livre para escolher suas próprias alianças. Todo país tem o direito de escolher com quem quer cooperar militarmente ou não. Mas aqui vemos novamente que essa regra de todos serem livres para escolher alianças só se aplica aos estados vassalos franceses dos Estados Unidos. Não se aplica a mais ninguém. Se qualquer outra pessoa cooperar com países que os Estados Unidos não gostam, isso é considerado uma ameaça à segurança nacional dos Estados e à paz e estabilidade globais, e precisa ser imediatamente cortado. Regras para você, mas não para mim. Então ele pergunta a esse propagandista o que poderia derrubar o regime. Ele relata algumas coisas que ainda não derrubaram o regime e depois discute o que deveria ser feito. Sempre há a possibilidade de um golpe, ele diz, ao falar sobre os desenvolvimentos internos na Venezuela. Mas as altas patentes do exército permaneceram leais por um bom motivo. Há muito tempo se suspeita que altos funcionários transformaram o país em um centro global de tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro, de acordo com um artigo do Wall Street Journal de 2015. E esta frase é um insulto à inteligência em tantos níveis.
Primeiro, que ele usa um artigo de 10 anos atrás para fazer sua afirmação. Em segundo lugar, que ele cita o Wall Street Journal, outro desses veículos padrão nos Estados Unidos, sem nenhuma pesquisa acadêmica. Ele cita apenas outro veículo de notícias e teve que voltar 10 anos para encontrar algo que de alguma forma explicasse por que os militares na Venezuela apoiam o presidente constitucional e não o derrubam ilegalmente, certo? Então isso é simplesmente tão insultante. Um artigo de 10 anos atrás. Você pode realmente ver como esse cara estava tirando isso do nada. Este jornalista, vencedor do prêmio Pulitzer do New York Times. Esta criatura do pântano número 1. Mas aqui, ele está construindo o artigo em direção ao argumento principal. He's building up the article toward the main argument. This means the only thing that will dislodge Maduro and his... Isso significa que a única coisa que irá desalojar Maduro e seus comparsas é a combinação de um poderoso incentivo e uma ameaça credível. O incentivo é uma oferta para que ele e seus capangas entrem em exílio permanente. Esta é a oferta. Os Estados Unidos, por bondade, oferecem ao regime atual a chance de sobreviver, de viver. Essas pessoas não serão decapitadas. Eles têm a oferta de viver no exílio, talvez em Cuba ou na Rússia. E se não concordarem bem, então a ameaça é a intervenção militar dos Estados Unidos, do tipo que em 1990 rapidamente encerrou o regime do ditador panamenho Manuel Noriega, o que, aliás, foi um enorme crime de guerra e um crime contra a Carta da ONU, certo? Que os Estados Unidos entraram no Panamá e, bem, lançaram uma guerra de agressão contra o Panamá. Mas ele está tomando isso como um caso modelo. Sabe, como lidamos com isso? Como os Estados Unidos lidam com estados sul-americanos insubordinados? Porque todo mundo sabe que a América do Sul é, obviamente, o quintal dos Estados Unidos. E se alguém nesse quintal não se comporta de acordo com os desejos dos Estados Unidos, então, bem, não é apenas o direito, mas a obrigação dos Estados Unidos de garantir que o quintal permaneça limpo, sabe? E dar uma ajeitada, assim como com a Nicarágua, certo? A mesma coisa. Essas pessoas estão tão incrivelmente embriagadas com a projeção de poder dos Estados Unidos e apenas a capacidade de destruir outras nações com o poder dos Estados Unidos, que é realmente assustador. Realmente assustador. Ele continua, se isso soa belicoso, é de propósito. Pelo menos ele admite. Maduro e seus comparsas só entregarão o poder pacificamente se estiverem convencidos de que a alternativa é pior. O ponto de uma ameaça poderosa é que ela reduz as chances de ter que cumpri-la. Ok, toda sua estratégia é construída em um blefe. Você está construindo sua estratégia para a Venezuela, blefando ao ameaçar a intervenção militar. Porque, a propósito, a ameaça de força também não é permitida sob a Carta da ONU. Isso também é algo que já é uma violação do direito internacional. Mas você está dizendo, não, isso é necessário. E então ele admite que isso pode dar errado. Algo pode dar errado. Pode dar errado, ele admite, que se precisarmos, bem, você sabe, acabar com um regime criminoso que é uma fonte de drogas, migração em massa e influência iraniana nas Américas, não deve ser difícil de vender para a administração que está chegando. Não deveria ser difícil de vender para os liberais também. A base moral para depor Maduro é clara. Ele roubou a eleição, aterrorizou seus oponentes e brutalizou seu povo. Esse cara realmente acha que é suficiente apenas afirmar que tudo será melhor para os venezuelanos. E, portanto, esse é o argumento liberal para a intervenção. E que, bem, as catástrofes humanitárias que geralmente ocorrem quando os Estados Unidos invadem países, como 1 milhão de pessoas que morreram no Iraque após a invasão dos Estados Unidos em 2003, que tudo isso desaparece e está fora da concepção desses bastardos intervencionistas que simplesmente fazem esse argumento e vai ser melhor. Sabe, eles vão nos amar, eles vão aplaudir por nós. As pessoas vão adorar ter os Estados Unidos bombardeando-as. Não deve ser difícil convencer os liberais. Desculpe, eu já li este. Quanto mais sofrimento os venezuelanos devem suportar, e quanto pior essa crise hemisférica precisa ficar antes que o pesadelo finalmente termine. Você pode ver a compaixão dessa pessoa,
como ele quer salvar venezuelanos inocentes. Esse é o fator motivador, salvar venezuelanos inocentes. Apesar das centenas de milhares, 1 milhão ou mais que possam morrer, da forma como essas intervenções dos Estados Unidos sempre trazem enorme sofrimento e destruição. Basta perguntar aos chilenos o quanto eles amaram a ditadura militar que veio após o governo democraticamente eleito do Sr. Allende nos anos 1970. Of Mr. Allende back in the 1970s. You know, they obviously doesn't care. Os estaduais, obviamente, não se importam. Essas pessoas não se importam com as pessoas. Elas não se importam. Razões humanitárias são... E ele nem tá tentando esconder muito. Você pode ver que ele está apenas dizendo, tipo, sabe, agora eu vou te dar o argumento liberal para a intervenção humanitária. É absolutamente desprezível. E ele termina seu artigo com: acabar com o longo reinado de terror de Maduro é uma boa maneira de começar a nova administração e enviar um sinal aos tiranos em outros lugares de que a paciência americana com a desordem e o perigo eventualmente se esgota. Os Estados Unidos são pacientes, senhoras e senhores. São pacientes com ditadores. É proibido ser um ditador, porque os Estados Unidos disseram isso. A menos que você seja um ditador que faz exatamente o que os Estados Unidos querem. Quero dizer, se você é um presidente não eleito em outro país, digamos algo como a Ucrânia, você meio que suspendeu as eleições e está governando por decreto. Então tá tudo bem, está tudo bem, você está conosco. Mas se os Estados Unidos afirmam que você não ganhou uma eleição, mas que perdeu uma eleição, então você precisa sair. Você precisa deixar o país. Você precisa fugir para a Rússia ou para Cuba. Caso contrário, os Estados Unidos virão e o retirarão à força. E essa é o opcional baseada em regras para vocês, senhoras e senhores. Rules-based international order for you, ladies and gentlemen. And I'm kind of relieved now that we are E estou meio aliviado agora que estamos de volta a um ponto onde no New York Times isso é novamente dizível. E você sabe, a soberania dos estados não é mais algo que de alguma forma pode salvá-los do intervencionismo dos Estados Unidos. Felizmente, estados soberanos só protegem amigos dos Estados Unidos de intervenções por outras forças, não qualquer outra pessoa no mundo de intervenções dos estados. Isso não é o que essas pessoas queriam dizer quando disseram que você não pode invadir uma nação soberana. Você pode, é claro, fazer isso se for os Estados Unidos ou a OTAN, e se estiver fazendo isso por essas razões, por um bom coração, certo? Quando você é uma pessoa de bom coração. Good heart, right? When you're a good-hearted person, and not just because you think that that's. E não apenas porque você acha que o presidente X ou Y precisa sair. Isso é fantástico para mim. E também é fantástico que esses sejam o tipo de criaturas do pântano, vencedores do prêmio Pulitzer propagandísticos que ainda dominam a esfera de propaganda nos Estados Unidos. E essa esfera de propaganda, você deve saber, está sendo empurrada para os aliados, para os europeus, através de suas principais peças de propaganda, que pegam isso e depois relatam uns sobre os outros, e depois relatam as opiniões uns dos outros, e então distribuem e massageiam esses conceitos de criaturas do pântano liberais e conservadoras como Bret Stephens. Feliz mudança de regime. Vejo você na próxima. Happy regime changing. See you in the next one.